Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade ao estudo de Os Lusíadas, de Luís de Camões, e neste momento vamos só passar à parte dos episódios e também um bocadinho do resumo da obra. Ora, como podemos verificar aqui neste mapa que se encontra aqui ao lado, a história, e como eu já tinha referido num outro vídeo, não começa propriamente no início da ação. A ação vai começar in media res, ou seja, a meio da história, o que quer dizer que quando nós começamos no canto 1 a ler os Lusíadas, já a ação se encontra adiantada e já a viagem está quase no seu termo. Portanto, já se encontram os marinheiros e as naus. A armada portuguesa de Vasco da Gama encontra-se já no Oceano Índico, como se pode verificar ali a cor de laranja onde diz canto 1 e canto 2 ao longo da costa africana ao largo de Moçambique. A história depois vai voltar atrás através da técnica de retrospectiva, ou seja, das analepses, e depois então vai retomar o rumo normal com a viagem a continuar e com a armada a chegar à Índia e depois o seu regresso. Sendo assim, no canto 1, vamos encontrar a proposição, onde Camões nos vai dizer, nos vai indicar quais são os assuntos que se propõe cantar na sua obra, e neste caso o feito dos portugueses que vai ser cantado é precisamente a viagem de Vasco da Gama até à Índia. Vamos encontrar também a invocação, onde Camões vai pedir às ninfas do Tejo, às Tágides, para lhe darem inspiração que dignifique esta obra. A dedicatória, na qual o poema é dedicado ao rei Dom Sebastião, e também vamos encontrar o início da narração com a armada já no Oceano Índico. Logo a seguir, encontramos também um dos primeiros episódios de Os Lusíadas, ou seja, o concílio dos deuses no Olimpo. Neste momento, os deuses estão reunidos para decidir se apoiam ou não a viagem dos portugueses até à Índia. Encontramos aqui duas fações, uma a favor, outra contra. Os deuses chegam então à conclusão que vão ajudar os portugueses a chegarem até à Índia. Neste momento a armada encontra-se ao largo de Moçambique e é aqui que a viagem vai passar por algumas dificuldades, sendo que vamos encontrar aqui várias traições incitadas por Baco, um dos deuses opositores à chegada dos portugueses à Índia, e os portugueses vão ser salvos de cada cilada pelo auxílio de Vênus, que está a favor dos portugueses. No final deste canto, o poeta para e reflete sobre a fragilidade da vida humana. No canto 2, continuamos então a verificar como os portugueses conseguem salvar-se das várias ciladas preparadas por Baco através do auxílio do rei de Mombaça, até que finalmente, e com a ajuda de Vênus, os portugueses conseguem chegar a Melinde, onde são recebidos entre festejos e já com uma sensação de segurança. É aqui que o rei de Melinde vai visitar a armada portuguesa e vai pedir ao seu capitão para lhe contar a história de Portugal. Todo o canto 3 e uma parte do canto 4 vão ser dedicados à história de Portugal da primeira e da segunda dinastias. É aqui que vamos encontrar vários dos episódios de Os Lusíadas. Ora, Vasco da Gama começa por descrever geograficamente a Europa e Portugal ao rei de Melinde, e depois começa então com a primeira dinastia e vai começar com o Viriato até chegar ao rei Dom Fernando. Entretanto vai passar por Dom Afonso Henriques, por Dom Afonso IV e por vários episódios icónicos de Os Lusíadas, como por exemplo a Batalha de Ourique ou o episódio de Inês de Castro. Já no canto 4, ainda também dentro da história de Portugal, mas já na segunda dinastia, temos então a crise de 1383-85, a Batalha de Aljubarrota, temos também depois os reinados de Dom Duarte, de Dom Afonso V e de Dom João II, até chegarmos ao reinado de Dom Manuel I com o seu sonho profético. A partir daqui, Vasco da Gama vai contar como foi a partida da Armada de Lisboa, as despedidas em Belém e o episódio do Velho do Restelo.
O canto quinto é o canto central de Os Lusíadas. Vamos encontrar aqui então a narração da viagem desde Lisboa até Melinde. Vamos encontrar vários episódios naturalistas, como o Fogo de Santelmo e a Tromba Marítima. Vamos encontrar um dos episódios também mais icónicos dos Lusíadas, ou seja, o episódio do Gigante Adamastor, e uma nova reflexão do poeta, neste caso sobre a dignidade da arte e das letras e o desprezo que os contemporâneos de Camões tinham relativamente às letras, nomeadamente e em especial à poesia. No canto sexto e depois da partida de Melinde entre festejos, a armada está então a caminho de Calcute. É aqui que os deuses se vão reunir de novo, neste caso o concílio será dos deuses marinhos e Baco consegue convencer Neptuno a impedir os portugueses de chegar à Índia, afundando a armada. Neptuno vai soltar os ventos, no entanto, mais uma vez, Vênus vai ajudar os portugueses através das ninfas que vão acalmar os ventos. Ora, Vasco da Gama dirige uma prece a Deus para os auxiliar. E com a tempestade a desaparecer e com a Índia já à vista, Vasco da Gama agradece de novo a ajuda de Deus por terem chegado ao seu destino sãos e salvos. Este canto vai terminar com uma nova reflexão do poeta e neste caso sobre o valor da fama e da glória. No canto sétimo e no canto oitavo temos então a armada em Calcute, temos inicialmente a descrição da Índia, o contacto com o povo desconhecido, o desembarque de Vasco da Gama, a sua visita ao Samorim, o acolhimento dos portugueses, o Catual vai visitar as naus e Paulo da Gama vai-lhe explicar o significado de algumas das bandeiras e terminamos o canto sétimo com uma crítica de Camões aos tiranos e aos opressores do povo. Ora, o canto oitavo continua então com a armada em Calcute, no entanto, já mais uma vez a intervenção de Baco vai colocar os indianos contra os portugueses e neste caso o Catual tenta deter Vasco da Gama em terra, no entanto, a troco de mercadorias deixa-o voltar às naus. É aqui neste momento e precisamente devido a esta problemática que temos uma nova reflexão do poeta e neste caso sobre o vil poder do ouro. E no canto nono temos então a partida da armada de regresso a Portugal. É aqui que Vênus vai decidir dar uma recompensa aos portugueses, mostrando-lhes a Ilha dos Amores. E o canto termina com uma exortação do poeta aos que desejam alcançar a fama. No canto décimo continuamos então com o episódio simbólico da Ilha dos Amores, ou seja, esta recompensa dada por Vênus aos marinheiros portugueses por terem concretizado este feito tão excepcional. É aqui que Tétis vai mostrar a Vasco da Gama a máquina do mundo e a dimensão do Império Português e uma das ninfas faz profecias dos feitos portugueses no Oriente. Temos então, já para o final, o regresso da Armada a Portugal e o canto 10 termina com uma conclusão. Nesta conclusão, que é uma nova proposição e uma nova dedicatória, temos uma lamentação do poeta e também uma exortação de novo ao rei Dom Sebastião. Os episódios são inseridos por Camões nos Lusíadas porque são ações mais curtas, podem ser reais, podem ser imaginárias, mas que vão atribuir à epopeia uma variedade que não só vai embelezar a narração, mas também vai quebrar essa monotonia de uma narração contínua. Há vários tipos de episódios. Temos os episódios mitológicos, como por exemplo o Concílio dos Deuses, ou o episódio cavalheiresco dos 12 de Inglaterra. Temos os episódios bélicos, como por exemplo a Batalha de Aljubarrota. Temos também episódios líricos, como o da Formosíssima Maria, ou o episódio de Inês de Castro. Episódios mais naturalistas, como o do Fogo de Santelmo, a Tromba Marítima, o Escorbuto ou a Tempestade, e episódios simbólicos, como o do Velho do Restelo, do Adamastor ou o da Ilha dos Amores.
Ora, o episódio do Concílio dos Deuses no Olimpo será um episódio que servirá para interligar os deuses com a viagem. É aqui que os deuses vão decidir se apoiam ou não a viagem dos portugueses à Índia, havendo aqui duas fações, uma a favor, outra contra, sendo que a favor se encontra Vênus, contra se encontra Baco. E no final, Júpiter decide que estão a favor da viagem dos portugueses à Índia. Já no Concílio dos Deuses Marinhos encontramos apenas Baco a apresentar a sua proposta para os portugueses não chegarem à Índia e a convencer Neptuno que realmente seria algo positivo para os deuses. Neptuno decide então, na consequência desta resolução, enviar os ventos para afundar a armada portuguesa. O episódio Os 12 de Inglaterra é contado por Fernão Veloso no momento em que se encontram já a caminho da Índia, portanto estão quase a chegar, mas encontram-se nas naus, não têm nada para fazer os marinheiros e decidem passar o tempo a contar histórias. Fernão Veloso decide então contar a história dos 12 de Inglaterra ocorrida no reinado de Dom João I. Esta história trata de uma ofensa que foi feita a 12 damas inglesas por 12 cavaleiros que consideravam que elas não mereciam o título de damas. Ora, elas pediram auxílio aos seus amigos, aos seus parentes, mas todos recusaram e elas decidiram pedir conselho ao Duque de Lencastre, que havia combatido contra Castela a favor dos portugueses, e ele, conhecendo o povo português, indicou-lhes 12 cavaleiros lusitanos capazes de as defender. O episódio da Batalha de Ourique conta a famosa batalha de Dom Afonso Henriques contra 5 reis mouros e do milagre de Ourique. A Batalha do Salado trata já do reinado de Dom Afonso IV, no momento em que a sua filha, a formosíssima Maria, casada com o rei de Castela, pediu ajuda ao pai para auxiliar o marido a defender Castela contra a invasão de um enorme exército mouro. Apesar de Dom Afonso IV não ter boas relações com o seu genro, acabou por, a pedido da sua própria filha, ir auxiliar Dom Afonso XI de Castela. O episódio da Batalha de Aljubarrota vem na sequência da parte da história de Portugal que Vasco da Gama está a contar ao rei de Melinde e que trata precisamente da crise dinástica de 1383-85, na aposta para defensor e regedor de Portugal do mestre de Avis e, obviamente, no culminar da Batalha de Aljubarrota com a derrota castelhana a 14 de agosto de 1383. O episódio da Formosíssima Maria vai ser um episódio anterior ao da Batalha do Salado, no qual a filha de Dom Afonso IV, que estava casada com o rei de Castela, Afonso XI, vai pedir ao pai para auxiliar o marido a derrotar um exército mouro. O episódio Inês de Castro conta a história, também no reinado de Dom Afonso IV, da morte de Inês de Castro, amante do infante Dom Pedro, filho de Dom Afonso IV, e que vai ser um episódio icónico de Os Lusíadas. No episódio de Despedida das Naus, a 8 de julho de 1497, vemos uma enorme multidão a concentrar-se na praia do Restelo, em Belém, para assistir à partida dos marinheiros, quer amigos, quer familiares. Este excerto tem um tom bastante lírico, bastante sentimental e revela uma enorme saudade daqueles que ficam relativamente àqueles que partem. Os episódios mais naturalistas incluem a descoberta do Cruzeiro do Sul nos céus desconhecidos, o fogo de Santelmo e a tromba marítima, ou seja, coisas do mar que os sábios não entendem porque não as veem, mas que Vasco da Gama e os marinheiros presenciaram e descrevem. Temos também referência ao escorbuto, que acabou por dizimar uma boa parte da tripulação da Armada Portuguesa, e a tempestade, precisamente antes de chegarem à Índia. Quer o episódio do Velho do Restelo, quer o episódio do Gigante Adamastor e quer o episódio da Ilha dos Amores, já são episódios mais simbólicos. O Velho do Restelo simboliza todos os críticos que havia na altura e que estavam contra a empresa dos descobrimentos e a favor das conquistas do norte da África. O episódio do Adamastor acaba por simbolizar todos os perigos que os
marinheiros portugueses tiveram que enfrentar no oceano, e a Ilha dos Amores simboliza as recompensas que todos aqueles que ultrapassam os limites da sua própria capacidade para ir mais longe acabam por conseguir alcançar no final. Terminamos assim então mais uma parte da análise de Os Lusíadas e numa próxima aula passaremos então às reflexões do poeta. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima.